Bom dia a todos. Meu nome é Arthur Pinheiro dos Santos e a minha dupla é o Pedro Henrique de Souza Silva. O nosso trabalho é sobre os impactos ambientais gerados pela exploração petrolífera na Bacia de Campos, que está em alto mar na costa do Rio de Janeiro. A Bacia de Campos é uma bacia sedimentar e é a bacia sedimentar mais explorada na costa brasileira em relação à produção, extração e produção de petróleo. O seu nome provém do nome da cidade de Campos dos Goytacazes, onde em 1974 foi descoberto o primeiro campo de exploração possível, que é o Campo de Garoupa. Se vocês olharem no mapa e olharem a cidade de Campos e fizerem uma linha reta, mais ou menos a sudeste, vocês vão ver o Campo de Garoupa, o pontinho verde no mapa. E em 1977 a exploração desse campo se iniciou. A Bacia de Campos é a bacia mais importante do país, porque 80% da produção nacional do petróleo e 47% da produção de gás natural provém desta área. A Bacia de Campos está limitada ao norte pela cidade de Vitória, no estado de Espírito Santo, e ao sul pela cidade de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. E sua área é de aproximadamente 116 mil quilômetros quadrados. As principais atividades são a extração e tratamento de petróleo e gás natural. Atividades estas que são realizadas na cidade de Macaé, Campo dos Goytacazes, São João da Barra, Quissamã, Carapebus e o extremo sul do estado de Espírito Santo. Bem, todos nós sabemos que a exploração e a produção do petróleo é intensa em todo o planeta devido aos seus subprodutos serem intensamente utilizados como fonte de energia, né? Porém, esse meio de produção tem ocasionalmente gerado em todo o planeta diversas catástrofes ambientais. E a principal que causa mais males ao meio ambiente e à sociedade é o vazamento de óleo, o vazamento do óleo do petróleo. Diversas empresas atuam na Bacia de Campos, não só a Petrobras, como muitos de nós imaginam ainda, mas diversas empresas, não só do Brasil, mas porém e estrangeiras. Tem a nacional OGX e tem as americanas Shell e Chevron. Mas a principal, com certeza, é a Petrobras, que possui atualmente 53 plataformas em atividade na Bacia de Campos, nos seus diversos campos dessa área. Porém, pelo fato da maioria das plataformas de extração estarem em alto mar, os impactos ambientais causados por um possível vazamento tornam as proporções avassaladoras devido ao transporte que a água faz do petróleo. Como podemos ver nestas imagens, todo derramamento de petróleo, independente das proporções, é considerado uma catástrofe ambiental. Um dos maiores impactos ambientais provocados por essa atividade é o vazamento de petróleo, como já dizemos anteriormente, que pode acarretar na morte da biota marinha. Como podemos ver nessas imagens, tem uma tartaruga morta ela acabou ingerindo e morreu asfixiada por causa da ingestão e intoxicada por causa da ingestão de petróleo. E também podemos ver estes peixes que acabaram tendo as suas brânquias obstruídas pelo petróleo e acabaram morrendo também por asfixia. Bem, a substância, o óleo do petróleo, quando ele ocorre o vazamento, ele propaga muito rapidamente pelo mar. Ele forma uma mancha negra e contamina toda a água e, obviamente, compromete a vida das espécies marinhas, tanto a flora quanto a fauna. A camada que fica na superfície da água do mar, ela bloqueia a passagem de luz, e isso impossibilita o processo de fotossíntese das algas e dos outros organismos clorofilados. Isso compromete a concentração de oxigênio no mar. E isso afeta, com certeza, todo o ecossistema marinho, tanto os peixes, quanto os seres, quanto os quelônios, e as aves e todos os outros tipos que sobrevivem pelo mar.
Como podemos ver, nessa imagem, esse foi o principal acidente que aconteceu na Bacia de Campos, na plataforma da Petrobras no campus de Escovas. E esse acidente aconteceu em 16 de agosto de 1984 e, infelizmente, acabou acarretando na morte de 37 trabalhadores e esse foi o maior desastre, se falando na questão das petrolíferas que aconteceu no Brasil e aconteceu na Bacia de Campos. Agora esse slide fala de outro acidente muito drástico que aconteceu em 2001, mas voltando um pouco no passado, que eu esqueci de falar algo que é muito importante, que uma fração do petróleo, obviamente a maior parte do óleo não é solúvel na água, mas boa parte, sim, solubiliza e atinge grandes profundidades. E essa parte é altamente tóxica, tanto para os peixes, que quando entram em contato com essa substância, quanto com esse óleo, eles morrem por asfixia, porque as suas brancas, como meu amigo já disse, são obstruídas, e as aves também, elas sofrem intoxicação devido à ingestão do óleo. E impregnam esses óleos, esse óleo, o petróleo, em suas penas, o que impedem elas de voar e dificultam muito o seu transporte. E a regulagem da temperatura corporal também é um fator importante que o óleo prejudica quando as aves são atingidas pelo petróleo. E outro fator também que é prejudicial é que, pelo fato de haver menos peixes, a comunidade pesqueira, tanto artesanal quanto industrial, é muito afetada na Bacia de Campos quando ocorrem esses vazamentos, e por um bom tempo depois da ocorrência. Esse acidente, na foto, como podemos ver, pode ser considerado o segundo acidente mais drástico, que causou mais mortes na história do nosso país. Os dois, o primeiro, como foi dito, foi na Bacia de Campos em 84, e esse foi em 2001, na plataforma P36 da Petrobras, do campo do Roncador, na Bacia de Campos. Esse acidente matou 11 petroleiros e causou inúmeros danos ao meio ambiente devido ao grande volume de óleo que vazou da plataforma P36. Esse acidente ocorreu devido a erros de manutenção e deficiências no projeto da plataforma, que até então, em 2001, era uma das plataformas mais modernas do planeta. Nesse acidente, nessa madrugada, ocorreram 3 explosões em um tanque de óleo e gás, e 5 dias depois que essa plataforma afundou integralmente. Vazaram no mar cerca de 350 mil a 1,5 milhões de litros de petróleo. Não se tem exatamente certeza desse volume. As notícias não são totalmente corretas. Esse volume varia bastante. E outro fator importante é que a Petrobras usou produtos químicos que dispersam esse óleo em partículas menores, a fim de que eles pudessem ser absorvidos pelo mar. Entretanto, a utilização desses produtos químicos e o afundamento dessa mancha de óleo fez com que diversos organismos do fundo do mar, organismos bentônicos, sofressem com esse acontecimento, devido à toxicidade do óleo, que antes estava na superfície e agora foi a diversas profundidades. Dez anos depois, em 9 de novembro de 2011, ao norte da Bacia de Campos, a petroleira americana Chevron foi responsável pelo vazamento de 3.700 barris de petróleo. O vazamento aconteceu devido à pressão exacerbada durante a perfuração. O que aconteceu? Durante os cálculos, durante o processo de perfuração, acabou-se não fazendo um estudo tão detalhado quanto era necessário. E durante a perfuração, o impacto, as vibrações foram tão intensas que acabou acarretando na abertura de fissuras no leito marinho. E essas fissuras acabaram vazando o petróleo, como podemos ver na imagem. O acontecimento da Chevron também foi um fator muito importante, porque foi comprovado que essa empresa, a empresa americana, ela não cumpriu o plano de emergência que foi feito por ela mesma. Que era, em caso de vazamento, fechar o poço com lama e com concreto e fechar definitivamente a saída de óleo do poço. Ou seja, definitivamente não seria possível mais extrair
petróleo daquele local. Eles não fizeram isso. E não só essa falha, mas diversas outras falhas provocaram realmente o vazamento. E a punição para essa empresa foi de apenas 50 milhões de reais em 2011, o que para uma empresa petrolífera do porte da Chevron é praticamente nada. Aqui temos citaremos alguns impactos ambientais e sociais negativos da produção de petróleo, não só na bacia de Campos, mas em qualquer tipo de produção de petróleo, tanto offshore, que é em alto mar, quanto inshore, que é extração de postos na terra. A principal está a emissão de gases na atmosfera, que intensifica o efeito estufa, principalmente o CO2. O gás natural que provém com o petróleo, ele vem contaminado com CO2. A Petrobras tem, depois, atualmente, com o surgimento do pré-sal, o descobrimento do pré-sal no início do ano 2000, tem desenvolvido uma técnica na qual o CO2, a Petrobras separa o CO2 do gás natural, e esse CO2 é empurrado para o fundo do mar novamente, facilitando o processo de extração de mais óleo, e esse petróleo, esse gás CO2 contaminante para a atmosfera, ele fica no fundo do mar. Facilita e faz bem ao meio ambiente essa técnica. Está dando muito certo atualmente. E, como já disse, as atividades pesqueiras são muito afetadas devido aos infelizmente constantes desastres que acontecem nessa indústria. E também devido ao trânsito de embarcações, porque não apenas plataformas existem para extração. Há navios cargueiros do petróleo, né, a plataforma extrai o petróleo do fundo do mar e transporta para os navios cargueiros. São muitos navios, sai basicamente um navio por dia de cada plataforma, são na bacia de Campos da Petrobras apenas são 53. Esse constante tráfego de embarcações afeta muito a comunidade pesqueira devido ao fato de dispersarem os peixes e as espécies, outros tipos de espécies que eles necessitam. Como nós sabemos também, essas embarcações são muito grandes e elas acabam, quando elas entram em movimento, é muito difícil também ela parar. Ela precisa de uma grande distância para poder parar. E essa inércia dessas grandes embarcações acaba sendo um risco para os pesqueiros artesanais, pois ele pode causar acidentes, talvez eles não consigam sair da frente dos navios a tempo, ou o navio não consegue se desviar. Outro impacto ambiental negativo é a destruição da comunidade bentônica. O que é essa comunidade bentônica? São seres vivos que vivem no substrato marinho. O que acontece? Quando acontece a perfuração pelas brocas para se alcançar o petróleo, além essa broca, ela acaba matando essa comunidade bentônica e ela acaba suspendendo os detritos, né, do fundo do mar, as rochas, a areia. Esse substrato ele acaba sendo soerguido e ele se sobrepõe à comunidade bentônica, matando essa comunidade. Outro impacto ambiental negativo é a interferência que as petroleiras acaba interferindo nos hábitos alimentares dos peixes. E como que acontece essa interferência? Quando acontece o descarte de efluentes sanitários e de resíduos alimentares da tripulação. Esses peixes acabam se alimentando desses tipos de resíduos e isso pode atrapalhar muito na questão da migração dos animais conseguirem o seu próprio alimento na natureza. Eles acabam ficando dependentes dessas petroleiras. Então, quando acontece uma retirada dessa plataforma, esses animais acabam não sabendo como que se sobrevive sem aquela fonte ali de alimento não natural. E outra geração, e o último principal, né,
dos impactos ambientais negativos é a geração de ruído que as plataformas e os navios geram quando não acontece uma manutenção periódica. Esses ruídos, eles acabam interferindo na ação, como alguns devem saber, as baleias e as tartarugas, que são cetáceos e quelônios, respectivamente, esses animais utilizam da ecolocalização para se comunicarem e para se alimentarem. E esses ruídos acabam interferindo, como nós sabemos, a propagação do som em meios líquidos é muito mais forte, muito mais intensa do que através do ar. Então, qualquer mínimo ruído acaba sendo crucial e acaba interferindo na comunicação e na alimentação desses animais. E outro risco que as plataformas e as embarcações elas oferecem um risco de abalroamento. O que é? É o choque com essas embarcações devido ao trânsito. Porém, nem tudo é só impacto negativo, há também os impactos positivos. E o principal impacto positivo para a economia e para a população é a geração de empregos, tanto diretos pelas empresas petrolíferas, como a Petrobras, a Chevron, a OGX e outras, como pelas empresas terceirizadas que trabalham nessa plataforma, na perfuração, na manutenção, na cozinha, na limpeza e etc. São empregos diretos gerados, e como empregos indiretos que são gerados em todo o país, devido à produção dos combustíveis, e principalmente nas cidades, Campos dos Goytacazes e Macaé, por exemplo, que são as principais cidades na quais estão essas plataformas. Isso ajuda na economia, tanto local das cidades, quanto estadual, do estado do Rio, do Espírito Santo e de todo o país. Porque essa exploração de petróleo é uma exploração muito complexa, demanda muita tecnologia. E essa tecnologia é outro fator importante para que essa produção continue, porque o conhecimento científico e técnico que a população brasileira consegue, os técnicos brasileiros conseguem adquirir através da exploração do petróleo, através dessa indústria, são gigantescos. Apesar do fato das plataformas e navios não serem fabricados aqui, a produção, a operação é feita aqui. Então, já é conhecimento muito importante para todos os técnicos do nosso país que trabalham nessa área. E agora, vamos falar sobre as medidas mitigadoras que essas empresas propõem. A primeira que vamos falar é a aplicação de medidas de controle de emissão de gases que agravam o efeito estufa. Como o Pedro já disse anteriormente, uma das medidas é pegar esses gases que antes eram dispersados e voltar com ele para debaixo da terra. Outra medida mitigadora que eles propõem é o manejo da avifauna. A avifauna são as aves que vivem ali na região costeira, são as aves marítimas. Como que é feito esse manejo? Como que eles propõem? Um dos exemplos, como alguns talvez já tenham visto, é o que acontece, por exemplo, nos aeroportos, onde é feito o manejo através eles pegam aves de rapinas e colocam elas para atacarem esses pássaros que podem estar entrando em choque com os aviões e acabar causando acidentes. Dessa mesma maneira, eles propõem essas medidas para poder espantar essas aves, para elas não ficarem dependentes, porque se elas ficarem dependentes daqueles alimentos que são gerados pelas plataformas, elas podem acabar, quando chega a época delas migrarem, elas podem acabarem não migrando. E se por algum motivo aquela plataforma for desativada, essas aves não saberão como procurar o próprio alimento. E isso pode gerar a morte de toda uma geração. Outra medida mitigadora é a realocação da comunidade bentônica.
antes da instalação das plataformas. E por quê? Nessa fase da instalação, como eu disse anteriormente, há a perfuração da broca. E quando há a perfuração da broca, há material suspenso. E esse material suspenso, como eu já disse, acaba matando essa comunidade bentônica, que a comunidade bentônica são os animais que vivem no substrato marítimo. Então, uma das medidas mitigadoras que essas empresas propõem é retirar toda essa comunidade bentônica da área para que ela não venha se perder, que ela não venha morrer. Finalizando as medidas mitigadoras, temos o gerenciamento dos efluentes sanitários e resíduos alimentares da população. A população, quando falamos, é da tripulação, das tripulações das plataformas e navios, para evitar realmente o contato com as espécies marinhas. A manutenção periódica dos equipamentos e embarcações para a redução dos ruídos e das tragédias que acontecem, infelizmente, em nosso país ainda, e a capacitação dos marinheiros para reduzir o abalroamento de embarcações. Como eu disse anteriormente, a manutenção periódica desses equipamentos é necessária para que não aconteça tanto ruído, porque todos nós sabemos que quando um motor, alguma engrenagem não está bem lubrificada, ela acaba gerando mais ruído. Então, é necessária essa manutenção periódica para diminuir o barulho que ele interfere na comunicação. O gerenciamento, é preciso fazer o gerenciamento dos efluentes sanitários e dos resíduos alimentares para que os animais não venham se alimentar desse resíduo e acabam se tornando dependentes. Por isso que é necessário fazer esse gerenciamento e não descartar esses resíduos, esses efluentes em alto mar. E a capacitação dos marinheiros é muito necessária para se evitar, principalmente, o abalroamento dos animais marinhos e dos seres humanos, que são, no caso, as comunidades pesqueiras, que são os pescadores artesanais. Então, é necessário dar-se uma instrução para esses marinheiros o máximo possível para que esses acidentes sejam mitigados. E esse é o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado.